Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças ao bom Deus. Vou falar com vocês sobre uma mãe chamada Rispa, que está escrito em 2 de Samuel, no capítulo 21, e vou falar com vocês sobre essa mãe. Rispa foi uma das concubinas do rei Saul, a mãe de 2 filhos, Armone e Meufibosete, mortos por um pacto que Davi fez com os Gebeonitas para cessar uma fome que assolava Israel. Sua história é encontrada em 2 de Samuel, no capítulo 21, do 1 ao 14, e destaca-se por sua vigília inabalável sobre os corpos de seus filhos, impedindo que fossem comidos por aves e animais por meses. A persistência e a dignidade de Rispa comoveram o rei Davi, que atendeu ao seu pedido, proporcionando um enterro adequado aos corpos. Quem foi Rispa, filha de Aia, concubina do rei Saul, mãe de 2 filhos, Armone e Meufibosete? E o rei Saul havia quebrado um juramento feito aos Gebeonitas e os havia perseguido, levando a uma fome que durou 3 anos. Para aplacar a fome, o rei Davi concordou em entregar 7 dos descendentes de Saul aos Gebeonitas, que os enforcaram. Entre os 7 homens entregues estavam os 2 filhos de Rispa. A vigília de Rispa. Após a execução dos 7, os corpos foram deixados expostos sem sepultamento. Rispa, em um ato de profundo amor materno e indignação, ficou de vigília sobre os corpos, impedindo que as aves e animais selvagens o consumissem. Ela permaneceu nessa vigília por muitos meses, até que a colheita da cevada fosse concluída. E até que fosse concluída. A dedicação e dignidade de Rispa, mesmo em meio à dor, sensibilizaram o rei Davi. Davi então ordenou que os corpos dos 7 homens fossem levados e enterrados em um sepulcro digno, o que foi feito com a devida honra. A história de Rispa ensina sobre a importância da memória e do amor materno. Mostra também que o desrespeito à dignidade humana, como a desonra aos mortos, é inaceitável para Deus, sendo a perseverança um ato profético contra a violência e a morte. Então, Rispa ficou ali naquela vigília, dia e noite, num silêncio profundo, mesmo que o seu coração estava sangrando, mesmo que a sua alma estava abatida, sofrendo calada, sozinha, no silêncio profundo, e chegou até ao rei Davi, que se comoveu e permitiu que os filhos de Rispa, juntamente com outros 5 homens que foram enforcados, tivessem aquele sepultamento digno.
porque todos mortos precisam de um sepultamento digno. A vigília de Rispa foi o amor de uma mãe para com o filho, porque senão os animais do céu, as aves dos céus, comeriam a carne dos seus filhos. E ela não queria isso para eles, né? Então, o que isso nos mostra? Que o amor de uma mãe é um amor tão sincero, um amor puro, é um amor que não cessa, é um amor que é ligado no trono da glória dos céus, tem contato diretamente com Deus. Quando uma mãe vê o seu filho no desespero, quando uma mãe vê o seu filho sofrendo, ela ora dia e noite. Agora, a Rispa, quando viu seus 2 filhos mortos, para que as aves não comessem sua carne, ela fez uma vigília em silêncio, até que aquele silêncio tocasse o coração do rei, para que o rei ordenasse o sepultamento dos seus filhos e o sepultamento dos 5 homens que foram mortos, enforcados, juntamente com seus filhos. Então, o amor, ele faz coisas, ele abre portas. O amor é benção de Deus. O amor é deixado por Deus. E o amor de uma mãe, ele chega no trono da glória dos céus mais rápido que tudo nesse mundo. Porque se não fosse a vigília, se não fosse o silêncio de Rispa, se não fosse aquele amor, os filhos dela e os demais homens seriam comidos pelas aves dos céus. E se você for lá em 2 de Samuel, aqui está escrito assim, no capítulo 10. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então chegou até Davi essa parte que ordenou que fossem sepultados aqueles 7 corpos, pela vigília de Rispa, pelo amor de Rispa, pelo seu silêncio. O coração do rei foi tocado e aqueles homens tiveram um sepultamento digno. Porque Deus honra até no sepultamento, Deus honra até na morte. E Deus honrou os filhos de Rispa até na morte. Deus deu forças para ela fazer uma vigília, dia e noite, para que seus filhos tivessem um sepultamento digno. O amor de uma mãe é proteger, é amar. O amor de uma mãe, ele chega até o trono da glória dos céus. E Deus ouve o amor de uma mãe. Deus ouve quando uma mãe está sofrendo, Deus ouve quando uma mãe está clamando. E Rispa, mesmo com o coração sangrando, com a alma abatida, com a alma triste, ela fez aquela vigília em silêncio, num ato de amor. E por que seus filhos foram sepultados e os demais homens também?
porque Deus ordenou, Deus tocou no coração do rei para que fizesse o sepultamento digno, para que honrasse, né? Mesmo depois de mortos, honrasse os filhos de Rispa e aqueles demais homens, porque Deus honra até depois de morto. Aí você pergunta, honra como? Porque Deus, ele quer respeito e não desrespeito quando morre alguém. Quando uma pessoa morre, ela merece dignidade, respeito e não desonra, como havia acontecido com aqueles homens. É inaceitável para Deus esse tipo de coisa, desonra, né? Isso para Deus é inaceitável. Deus não concorda com isso. A perseverança de Rispa é um ato profético contra a violência e a morte. E também é um ato de uma mãe que fez aquela vigília dia e noite para que seus filhos tivessem o sepultamento digno. Deus é bom. Deus nos ouve, mesmo nós sendo falhos e cheios de erros, mas o amor de Deus prevalece sobre todos nós. O amor de Deus prevaleceu sobre aquela mãe, mesmo com o coração sangrando, com a alma abatida, em silêncio, ela fez aquela vigília e Deus a ouviu. Deus abençoe a todos vós. Fiquem com Deus, continue firme na graça de Jesus Cristo, continue estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, porque para mim eu nunca tinha ouvido falar sobre Rispa. E é estudando a Bíblia que nós vamos descobrir as maravilhas de Deus na Bíblia. Nós vamos descobrir muitas maravilhas, muitas obras, muitos milagres. É só estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, que nós vamos conseguir entender o amor de Jesus Cristo por nós, o amor que o pregou na cruz, o amor que nos defendeu, o amor que quer que nós entramos no reino da glória dos céus, o amor que olha por nós todo santo dia. É Jesus Cristo. Continue firme na graça de Jesus Cristo, nas orações, que Deus muito vos abençoará. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia.